Fala galera, aqui é o seu amigo Cleverson de novo e hoje nós vamos para a nossa terceira aula de Física Radiológica Básica, focando agora na formação do feixe de raio-x através da interação dos elétrons com o ânodo, que foi onde a gente terminou na última aula. Então trouxe dois slides da última aula só para a gente revisar rapidamente o que acontece. A gente estava dissecando o tubo de raio-x, pegando bem a parte que interessa mesmo, lembrando que os elétrons altamente energéticos do cátodo são acelerados e são ejetados. Através da diferença de potencial elétrico, eles atingem o ânodo. E no ânodo ocorrem as interações que a gente vai estudar nessa aula, que são responsáveis pela formação do feixe de raio-x. E no final, todos esses fótons de raio-x são direcionados tridimensionalmente, saem para todos os lados. O metal, geralmente o chumbo que envolve o tubo de raio-x, evita que ele atinja o paciente em uma dose excessivamente alta, e somente uma pequena parte do tubo, que é a chamada janela, é por onde os fótons de raio-x são direcionados para atingir o alvo desejado. Lembrando que tem um metal na saída do tubo de raio-x, ali na janela, que ajuda a controlar o formato da onda do feixe energético de raio-x, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas vamos então agora focar nossas atenções no ânodo, que o objetivo da aula é justamente as interações moleculares que formam o feixe de raio-x. Como eu falei para vocês na última aula, quando esses elétrons que vieram do cátodo atingem o ânodo, eles vão interagir com os átomos do elemento químico do metal que o forma. E ocorrem duas possibilidades. Ou esses elétrons vão interagir com os elétrons do elemento químico do ânodo, ou eles vão interagir com o núcleo. Vamos estudar primeiro as interações que ocorrem de elétron para elétron. A primeira e a mais desejada delas é ionização. Ionização é o efeito desejado na formação de raio-x, porque é o único tipo de interação entre os elétrons que vieram do cátodo e os átomos que formam o ânodo que vai produzir radiação com energia o suficiente para obter fótons de raio-x desejados para radiodiagnóstico. Ionização, por definição, é o fenômeno da ejeção de um elétron da eletrosfera do átomo que está sendo estudado. Esse átomo, então, ele é ejetado, o elétron vai ficar com uma camada vacante, com uma vaga, e vão vir elétrons de uma camada mais externa para ocupar o lugar desse elétron que foi ejetado, e quando esses elétrons vêm de uma camada mais externa para ocupar esse lugar, eles liberam energia, e essa energia é eliminada na forma de fótons de raio-x, que é o que o tubo de raio-x deseja formar. Para ficar mais claro para vocês, então, trouxe esse esqueminha aqui. Vai vir esse elétron, que é um elétron que está vindo lá do cátodo, sendo acelerado pela diferença de potencial. Ele vai vir interagir com um elétron de uma camada relativamente interna do átomo que forma o elemento químico do ânodo. Ao interagir, ele vai fazer com que esse elétron seja ejetado. Esse elétron vai ser ejetado, vai ser absorvido pelo meio, vai interagir com outro átomo, vai seguir a vida dele. Esse elétron original que foi ejetado do cátodo também vai continuar o seu trajeto. Então, por enquanto, a gente vai esquecer desses dois. O que aconteceu com o átomo do elemento químico do ânodo, então? Ele perdeu um elétron. Perceba que essa camada aqui que tinha um elétron não tem mais. Porém, o átomo não pode ficar dessa forma. O que vai acontecer, então? Esses elétrons de camadas mais externas vão ser deslocados para essa camada para poder ocupar esse lugar. Entretanto, existe uma diferença de energia. Cada uma dessas camadas aqui em que os elétrons orbitam tem um nível bem específico de energia que varia de elemento químico para elemento químico. Então, para poder pular dessa camada mais externa para a camada mais interna, é preciso que esse elétron perca um pouco de energia. E essa energia vai ser perdida na forma de um fóton de raio-x, que é justamente o objetivo final de todo esse nosso estudo, obter o fóton de raio-x. Então, a ionização é o efeito que nós desejamos, porque ele é o fenômeno que vai gerar os fótons com energia suficiente para a gente conseguir usar no nosso dia a dia. Um outro tipo de interação entre o elétron está sendo ejetado do cátodo e o elétron do ânodo seria a excitação. Essa interação ocorre de uma forma que a energia entre os dois elétrons não é gerada de uma forma suficiente para liberar um elétron. Então, o que acontece? Aquele elétron que foi excitado, ele salta para um nível mais energético, mas não é o suficiente para ele fugir do orbital. Então, ele acaba voltando para o seu lugar. E quando ele volta para o seu lugar, ele emite radiação, mas não na forma de raio-x, que é o nosso objetivo, mas de uma outra forma. Seja radiação ultravioleta, infravermelha ou até mesmo luz visível. O mais comum é a forma de eliminação de energia na forma de calor, infravermelho, que é a forma que a gente vê nos filmes de ação aí, que
os óculos usam para identificar um corpo à distância por causa da emissão de calor. Então, esse fenômeno é o principal responsável pelo efeito do aquecimento do ânodo. Como muitas interações ocorrem nessa faixa de energia aqui, o ânodo libera muito calor e isso é um dos efeitos que faz com que o tubo de raio-x tenha que ser verificado e trocado de tempos em tempos, porque o ânodo esquenta e isso vai degradando a qualidade da imagem. Novamente o esquema para ficar mais claro para vocês. Temos aqui o nosso amigo elétron, que está vindo lá do cátodo. Ele vai interagir com o mesmo elétron que ele interagiu da outra vez. Mas por algum motivo, seja porque ele já perdeu um pouco de energia ao longo do trajeto, ou seja por causa do ângulo de colisão, o motivo que for, dessa vez a interação entre esses elétrons não é suficiente para ejetar, para fazer com que o elétron do ânodo se perca. Ele simplesmente, aqui o elétron que veio, ele vai seguir o caminho dele, ele não transferiu toda a sua energia, então ele vai continuar interagindo com outros elétrons até ele extinguir toda a sua energia. Mas esse elétron aqui que a gente está focando a atenção, perceba que ele não foi ejetado, ele não foi para fora do elétron, do átomo do ânodo, mas somente ganha energia suficiente para pular para um nível mais externo, ou seja, um nível mais energético. No entanto, o elétron, o átomo não pode ficar nesse estado, ele não pode ficar com essa camada mais interna vacante. Então, o que acontece? Esse mesmo elétron, depois de um tempo, ele retorna para o seu orbital de origem. E nesse momento, ele precisa perder energia, porque existe uma diferença de energia entre a camada mais externa e a camada mais interna. E aqui, ao invés de perder energia na forma de fóton de raio-x, ele perde energia na forma de radiação. De outra forma, ultravioleta, infravermelho ou luz. Principalmente na forma de infravermelho, que é a forma que deposita calor localmente no ânodo. E agora vamos pensar nas interações com o núcleo. Então a gente já viu a ionização e a excitação, que é quando o elétron que vem do cátodo interage com a eletrosfera, mas agora a gente vai pensar o que acontece quando ele interage com os núcleos dos átomos do ânodo. A gente tem que lembrar que o elétron tem carga negativa e o núcleo é majoritariamente carga positiva. Então o elétron ele tende a ser atraído pelos núcleos pela diferença de cargas. E essa interação, no entanto, não é forte o suficiente de forma que o elétron perca toda essa energia de uma vez só. Então ele vai interagindo com vários núcleos ao longo do seu trajeto e vai perdendo aos poucos a sua energia cinética. E como ele vai perdendo essa energia aos pouquinhos, ele vai liberando uma quantidade grande de fótons, mas de fótons com baixa energia. E como essa interação vai fazendo com que ele perca energia cinética, existe um nome bem específico. Em português é chamado de radiação de freamento ou radiação de frenagem, depende da tradução. E tem essa palavra em alemão aqui, eu não falo alemão, então só vou tentar falar, mas é Bremsstrahlung, alguma coisa assim. Basicamente é radiação de freamento, que nada mais são que fótons de raio-x de muita baixa energia que são gerados pela interação desse elétron quando ele é atraído pelo núcleo e vai desviando o seu trajeto. Só para ficar mais claro para vocês, a gente vai ter aqui o elétron na trajetória azul interagindo com vários núcleos. Cada um desses núcleos aqui é de um átomozinho de metal que compõe o ânodo. Então, o elétron de carga negativa ele vai ser atraído para as cargas positivas do núcleo. Então, ao longo do trajeto, ele vai fazendo esse trajeto bem sinuoso, porque ele vai sendo atraído por diferentes núcleos. Em cada uma dessas interações aqui, ele vai perdendo energia na forma de fótons de raio-x pouco energéticos, radiação de frenagem ou Bremsstrahlung. E o Bremsstrahlung é um termo muito importante de vocês conhecerem o que é, porque eles adoram perguntar isso aí em prova. A maior parte da energia gerada nessa interação no ânodo é essa radiação de baixa energia, radiação de frenagem, porque ocorre muita interação entre o elétron e os núcleos, por causa dessa diferença de carga. O problema é que isso aí tem pouca aplicação prática, porque ele são fótons de raio-x de fato, mas eles têm pouco poder de penetração, porque são fótons muito pouco energéticos. Então, se esses fótons forem direcionados para o paciente, eles já vão ser atenuados na pele ou eles vão sofrer desvios no trajeto em estruturas superficiais, pele, gordura subcutânea, até alguns órgãos. Mas eles têm tão pouca energia que eles perdem toda a energia nessas interações superficiais e não chegam nem a alcançar o filme de raio-x. Ou se eles chegam no filme de raio-x, eles degradam a imagem, porque tem tão pouca energia que aquilo que é expressado no filme de raio-x não é uma interação verdadeira entre um fóton de raio-x energético e um átomo do corpo humano. É simplesmente uma interação que não gera uma informação satisfatória. Então, esse Bremsstrahlung, no final das contas, gera dose para o paciente, mas não gera uma informação satisfatória no filme. E é por isso que, ao longo da história, foram adquiridas diversas formas para tentar superar a existência dessa radiação de frenagem.
Então, em resumo, tudo que a gente já viu até agora, o efeito que a gente deseja é a ionização, porque ele que vai gerar fótons de raio-x com energia suficiente para a gente utilizar em radiodiagnóstico. E o que vale para vocês lembrarem sempre é que, infelizmente, o processo de formação em raio-x é muito pouco eficiente. 99% todos esses processos gera calor, porque a maior parte das interações acontece com elétrons que não geram energia suficiente para gerar fótons de raio-x, mas sim radiação infravermelha, ultravioleta e outras. Então, 99% da energia é perdida na forma de calor. Do 1% que resta, 90%, ou seja, 0,9% do total gera radiação de frenagem, Bremsstrahlung, que é aquela radiação de baixa energia que não vai colaborar para a formação da imagem, só vai depositar energia na pele do paciente, e só 0,1% que vai gerar radiação verdadeira. Ou seja, o processo é muito pouco eficiente, mas infelizmente é o que a gente tem até hoje para produzir raio-x. Agora a gente tem um tópico bastante interessante que a gente tem que lembrar que o feixe de raio-x produzido ele é polienergético, porque diferentes interações vão gerar fótons com quantidades variáveis de energia, dependendo do ângulo de interação, por exemplo, entre o elétron que veio do cátodo com o elétron do ânodo, ou da quantidade de interações que ele fez ao longo do seu trajeto. Enfim, a gente consegue produzir fótons que carregam diferentes quantidades de energia. O limite máximo o fóton mais energético que você vai conseguir produzir nessas interações vai ter uma quantidade de energia que é equivalente do kVp, um termo que a gente vai ver bastante em outras aulas aqui. KVp é nada mais é que o pico de kV, que está intimamente relacionado com aquilo que a gente viu na aula anterior, que é a diferença de potencial entre o ânodo e o cátodo. Ou seja, o teto de energia que o fóton consegue adquirir é igual à diferença de potencial entre o cátodo e o ânodo, porque foi, em última instância, a energia que acelerou o elétron do cátodo para o ânodo. Então ele nunca vai ser mais energético do que a energia que você está dando para o tubo de raio-x. Então, o máximo de energia que você consegue produzir é esse aqui, o pico de quilovoltagem ou kVp. Então, se a diferença de potencial era 120, você nunca vai ter um fóton com uma energia maior do que 120. Mas a grande maioria dos fótons, infelizmente, tem energia menor do que essa, porque nem todas as interações são satisfatórias. O que ajuda a gente a elaborar esse seguinte gráfico, que vocês vão ver em vários livros daqui para frente. No eixo X a gente coloca energia e no eixo Y o número de fótons. Se a gente for plotar um gráfico, a gente vai ver que a maior parte dos fótons tem baixa energia. Como eu já falei para vocês, tem muita radiação de frenagem e vai diminuindo conforme você vai aumentando o nível de energia. Cada vez é menor o número de fótons com energia alta, até chegar no limite, como a gente já conversou, que é o kVp. Outra coisa bastante interessante, a gente tem que lembrar que tudo isso está acontecendo no ânodo, é onde ocorrem as interações que vão gerar o raio-x. Então, a característica do feixe de raio-x, a quantidade máxima de energia, o número de fótons em cada faixa de energia e tudo mais, depende da natureza do material, ou seja, o tipo de metal que forma o ânodo. Além disso, quando a gente está montando um tubo de raio-x, a gente tem que lembrar que o ânodo é a sede da maior parte das interações, então ele tem que ter características ideais para suportar tudo isso. Em primeiro lugar, o ideal é que ele seja formado por um elemento químico com alto número atômico, um número de prótons no interior do seu núcleo. Ele tem que ter também um alto ponto de fusão. Por quê? Porque produz muito calor no local. Se for um ponto de fusão baixo, ele iria derreter e o tubo não ia servir para nada. Tem que ser um bom condutor de calor, para poder dissipar todo aquele calor que é formado no ânodo. E, em geral, um bom condutor de eletricidade também, porque a gente lembra que a eletricidade é o fenômeno que dá origem a todas essas interações que a gente viu. Em geral, o material de preferência para formar o ânodo é o tungstênio. O tungstênio, se vocês virem na tabela periódica, é o metal cujo ponto de ebulição, ponto de fusão é o mais elevado. Mas em mamografia são utilizados metais diferentes. Existem mamógrafos com ânodos de molibdênio e ânodos de ródio. Isso porque na mamografia a gente precisa trabalhar com KV, MS, com peculiaridades por causa da própria natureza da mama, em questão da espessura e diferença de densidade dos tecidos. Mas para a radiologia geral, em geral, o ânodo é feito de tungstênio, porque ele respeita todas essas características aqui. Um alto número atômico, alto ponto de fusão, é um bom condutor de calor e um bom condutor de eletricidade. Outro elemento, o conceito que a gente tem que ter em mente sempre é a questão do ponto focal. Como a gente falou, os elétrons são ejetados do cátodo, eles vão colidir contra um ponto bem específico do ânodo. E o tamanho desse ponto pode ser ajustado de acordo com a necessidade de imagem. Se você vai fazer a imagem de um tórax, de uma perna, porque são áreas do corpo humano com espessuras diferentes que precisam de feixes de raio-x diferentes. Então você pode ajustar lá no cátodo a quantidade, a espessura do feixe de raio-x para incidir num ponto com diâmetro específico no ânodo.
Os técnicos usam esses termos de foco grosso e foco fino, que em geral são valores tabelados nos equipamentos de raio-x, sendo o foco grosso um ponto com 1,2 milímetros de diâmetro e o foco fino um ponto com 0,6 milímetros de diâmetro, onde vai atingir o ânodo. Em geral, quanto menor o ponto focal, melhor a definição. Então, podendo escolher, em geral, os técnicos sempre trabalham com foco fino. Entretanto, existem alguns pontos negativos, principalmente a dissipação de calor. Porque pensem, se você tem um ânodo formado por um metal, mas você está sempre ejetando os elétrons no mesmo local, sempre a gente trabalha, se for trabalhar sempre com foco fino, sempre batendo naquele mesmo local que tem menos de 1 milímetro de espessura, 0,6 milímetros, vai sempre acumular elétrons naquele local, o calor vai sempre dissipar no mesmo ponto, e isso vai diminuir muito a vida útil do ânodo. E é por isso que algumas artimanhas foram feitas, entre eles o surgimento do ânodo rotatório. Hoje em dia você tem um braço metálico que conecta no tubo de raio-x, isso faz com que o ânodo fique girando. Então, embora os elétrons estejam sempre batendo num foco fino, geralmente com 0,6 mm de espessura, não é exatamente no mesmo ponto, acaba formando um círculo, porque o ânodo gira. Dessa forma você consegue driblar essa questão da dissipação do calor e obter imagens com melhor definição sem prejudicar a vida útil do tubo de raio-x. E voltando aqui no nosso mesmo gráfico da questão da energia em relação ao número de fótons, tem um outro conceito que eu queria lembrar de vocês, que eu trouxe na última aula, talvez não tenha ficado claro, mas agora vai ficar. Lembra que eu botei essa imagem junto da janela de raio-x, onde os fótons são direcionados para a saída, sempre tem um metalzinho que vai ajudar a filtrar os fótons de raio-x. Por que a gente faz isso? Bom, a gente vê então, como eu conversei para vocês, tem um feixe polienergético, então tem muitos fótons com baixa energia e poucos fótons com muita energia. Esses fótons de baixa energia em geral não são úteis, porque eles são dissipados na pele e não vão alcançar o filme de raio-x, só vão depositar dose no paciente. Quando a gente coloca um metal na janela, a gente faz com que esses fótons de baixa energia sejam atenuados já nesse metal e somente os fótons que são verdadeiramente úteis, eles conseguem ultrapassar o metal e chegar no paciente. Então, esse metal é de vital importância para melhorar a qualidade da imagem e diminuir a dose sobre o paciente. E é por isso que sempre que vocês forem estudarem nos livros, a curva nunca vai estar expressada dessa forma assim. Ela vai estar fazendo esse trajeto aqui, fazendo essa corcova. Por quê? Porque já estão considerando a presença do metal. Toda essa região achurada aqui seriam aqueles fótons de baixa energia, que foram filtrados pela presença do metal na janela do tubo de raio-x. Então, o filtro metálico evita que eles saiam e por isso eles são exclusos da curva. E aqui na curva ficam somente os elétrons que conseguiram passar pela filtragem do metal na janela do tubo de raio-x e forma esse aspecto aqui. Uma baixa quantidade de fótons de baixa energia, porque eles foram todos atenuados logo na janela do feixe pela filtragem do feixe. Uma quantidade maior de fótons de média energia, que são os fótons que tinham energia suficiente para passar, mas também não são tão energéticos assim. E depois eles descem porque é uma quantidade menor de fótons com energia mais alta, porque esses são mais difíceis de serem formados porque requerem interações bem específicas. E a presença do feixe, isso também pode ser pergunta de prova, a presença do filtro na janela do feixe do tubo de raio-x gera as seguintes alterações. Ele aumenta a energia média do feixe de raio-x, parece meio um contrassenso, né? Mas como é que o negócio que está tirando fótons vai aumentar a energia? Vai aumentar a energia média. Por quê? Porque ele está tirando fótons de muito baixa energia. Então, a presença do filtro aumenta a energia média do feixe de raio-x. E se perguntarem qual é a média, mais ou menos, da quantidade de energia de fótons, em geral a média vai ser 1/3 a metade do KVP. Então vamos dizer que eu estou trabalhando com um tubo de raio-x, eu coloco a diferença de potencial de 60 kV. Em geral, a energia média, ou seja, um fóton representativo, vai ter entre 1/3 a 1/2, ou seja, entre 20 e 30 kV. E é dessa forma que o técnico de radiologia vai jogar, pensando na espessura da porção do corpo que ele tem que analisar e vários outros fatores, ele vai determinar a quantidade de energia com que ele vai jogar. Mas lembrando que uma mínima quantidade de fótons vai ter energia máxima. A grande maioria vai ficar nesse valor médio aqui, entre 1/3 a metade do KV. E por fim, a gente tem um resumo aqui de tudo que eu mostrei para vocês. Após todas aquelas interações que a gente falou, preferencialmente a ionização, feixes de raio-x saem de forma tridimensional. A presença de um metal, em geral o chumbo, evita que a radiação se espalhe para todos os lados. E o feixe raio-x que é direcionado para a janela do filtro, para a janela do tubo de raio-x, vai ser filtrado pela presença de um metal. Em geral o filtro é de alumínio ou de molibdênio. E somente fótons que têm energia suficiente vão ser direcionados para o paciente.
E é isso, pessoal. Espero que essa primeira parte tenha ficado claro. Agora a gente vai focar no foto de raio-x depois que eles saem do tubo de raio-x e a interação deles com o corpo humano. Mas por enquanto fiquem com essa bela fase aqui do Einstein. Fiquem tranquilos que devagarzinho as coisas vão ficando mais claras. Muito obrigado.